Compondo o projeto Rio de Excelência, vamos trabalhar hoje o processo de correção da produção textual nas escolas cariocas, atendendo às expectativas do Ensino Fundamental 2. Quando falamos em processo de correção, estamos entendendo que temos uma base teórica que vai sustentar a nossa prática de uma forma condizente para que eu apenas e tão somente minimize a subjetividade que faz parte do processo de correção. Na verdade, nós precisamos pensar nesse preparo que o professor precisa para investir no processo da escrita de seus alunos, de modo a obter uma perspectiva que fundamente melhor a sua prática, com base em 3 grandes blocos. O primeiro deles são os fundamentos em modelos e teorias socio-interacionistas, que dizem respeito à língua em uso na vida em sociedade. Nós temos de pensar numa articulação bastante harmônica entre essas abordagens teórico-metodológicas e os modelos processuais, tanto de leitura como de escrita. E tudo isso numa ancoragem que me mostra essa dimensão de fato social da língua escrita como um objeto cultural que tem funções variadas na vida em sociedade. Obviamente, eu tenho de pensar na avaliação como aprendizagem, mas como aprendizagem implica as questões de natureza ética da avaliação. Portanto, tanto o aluno como o professor precisam conhecer bem como eles serão, como um será avaliado, o outro como avaliará. Se eu penso na avaliação como uma prática educativa, ela, portanto, está sempre calcada nessa reflexão do processo educacional. E como ela se refere tanto ao professor como ao aluno, ela tem de ser entendida não como um fim em si mesma, mas a avaliação é um meio para que o professor tome consciência, fique a par do que o aluno sabe, do que o aluno não sabe, para que finalmente ele tome decisões, para que ele possa dar conta dos objetivos do ensino. Isso implica que a gente entenda as peculiaridades dos textos que estão sendo corrigidos. Então, como exemplo para o Ensino Fundamental 2, nós iremos tratar de um artigo de opinião, que é um texto argumentativo, produzido em situação de escola e de avaliação. Portanto, nós temos de partir da própria proposta de produção textual. Nós temos 2 textos geradores, que no material de que vocês dispõem já consta todo na íntegra, aqui mostraremos apenas aspectos. Nós temos 2 textos compondo o material. Um é uma tirinha e o outro é um artigo. Na tirinha nós temos 3 personagens no primeiro quadrinho. Veja bem, Arnaldo, e pela forma com que está enunciado, parece que ele está falando alto, né? As pessoas que estão assistindo, uma delas se dirige e fala: falta de educação falar alto ao celular. E ele, irreverentemente, diz: tô me lixando. Então, Arnaldo, e continua a conversa, invadindo o espaço das outras pessoas. Aí a moça diz para ele, com todas as letras: sabia que celular pode dar câncer? Aí aparece a voz do narrador ali na última sentença dizendo: às vezes, más notícias servem para algo. Na verdade, é uma forma irreverente de fazer a crítica ao uso inadequado de celular em locais públicos. O outro texto, a etiqueta no uso do celular está piorando, diz pesquisa. Aí está lá o texto, só vou pegar 2 dos parágrafos que o compõem, que dizem assim: seja pelo hábito de enviar mensagens de texto durante o jantar, falar no celular em banheiros públicos ou usar o laptop enquanto se dirige, a maioria das pessoas
acredita que a etiqueta no uso de aparelhos móveis está piorando. Pessoas disseram ter visto, em média, 5 casos de comportamento ofensivo por dia, de acordo com a pesquisa. Cerca de 1/4 das pessoas afirmou ter visto alguém usar um laptop enquanto dirigia. 1 a cada 5 disse ter checado seus aparelhos móveis antes de sair da cama de manhã. Esse exagero todo, obviamente peguei o primeiro e último parágrafo do texto, depois de lido e explorado esse texto, vem a proposta de produção de texto. Com base na leitura e na tirinha e da matéria jornalística, escreva um artigo de opinião e imagine que ele será publicado em um jornal de sua cidade. Nesse gênero de texto, você deve expressar sua opinião sobre os problemas relacionados ao uso de aparelhos móveis e situações públicas e como as pessoas devem se portar quando os usam. Então está muito claro que a pessoa tem de se manifestar em relação ao uso inadequado dos aparelhos, né? Seu trabalho será avaliado de acordo com os seguintes critérios: desenvolvimento do tema com espírito crítico, emprego da modalidade escrita formal da língua portuguesa, construção textual, escolha de título compatíveis com o gênero, e seu trabalho não será considerado se apresentar menos de 7 linhas. Tá certo? Ou então, se ele fugir do tema, na verdade, não é esse o caso, mas isso pode servir para parâmetro do professor, que vai redirecionar o texto do aluno mediante a devolutiva, assinalando o que o menino precisa aprimorar na reescrita desse texto. E essa correção será feita com base nas tábuas de correção. Então, vejamos um texto que exemplifica o texto autêntico que foi produzido justamente para que, com base nessa proposta. Etiqueta ao celular. Título: nos últimos anos, a tecnologia vem consumindo cada vez mais a vida das pessoas, que, por sua vez, tornam-se escravas destes aparelhos, usando-os de má forma e nos lugares mais estranhos possíveis. Afinal, quem nunca flagrou uma pessoa dentro de um banheiro público, entrando na internet, pelo notebook, dentro de um metrô, ou enviando as famosas mensagens de texto enquanto dirige? Realmente é inevitável não ver uma cena dessas por aí. As pessoas têm de aprender a ser mais discretas para que assim os outros ao redor possam desfrutar melhor do raro silêncio que hoje já está quase extinto. Então tem claramente um posicionamento crítico do produtor do texto. Pode ser aprimorado? Claro. Então eu não vou dizer sim ou não. Eu vou avaliar mediante os 4 eixos que compõem a tábua de correção de textos argumentativos. Então, nós temos aqui no primeiro eixo, que é o da estrutura textual compatível com o texto, nós temos justamente a perspectiva que, em primeiro lugar, vai ver se o texto está atendendo a estrutura macro de um texto argumentativo, ou seja, construção que tenha a tese bem apresentada, os argumentos que sustentam essa tese e a conclusão, que essa é a estrutura macro de um texto argumentativo. A tese, o objetivo do autor, que ele defende, como é que ele defende com os argumentos e como ele conclui esse texto. Essa questão da estrutura. Esse texto parece ter a tese não fica muito clara no início, porque cada um desses eixos vai ser levado em consideração um conceito. Então eu vou atribuir, por exemplo, para a construção, é ótimo, é bom, é regular ou é insuficiente? Então, o professor pode avaliar esta construção, como o menino não apresenta de antemão a tese, ela não está muito bem clara conforme a gente lê o texto, nós precisamos ir para além dessa constatação. Então, talvez pudesse haver mais investimento. Então, um ótimo para a questão da construção textual não seria muito razoável, talvez um bom. A ocorrência de estruturas sintáticas
permitem a visualização do objetivo do sujeito. E aí eu, da mesma forma, vou atribuir ótimo, bom, regular ou insuficiente. A segmentação do texto, a construção dos parágrafos está adequada? Tem muita sobrecarga de informação em cada parágrafo? Então, eu preciso levar em consideração todos esses aspectos, inclusive a escolha do título. Obviamente, se o menino não puser título, ele vai ter insuficiente aqui. Mas se ele escolher um título que esteja em coerência com o desenvolvimento realizado, eu posso atribuir de bom ou ótimo. Na verdade, no caso deste texto, a etiqueta ao celular mostra já um ponto de vista do sujeito. Então, nós percebemos que a tese pode estar já um pouco diluída na primeira entrada cognitiva do texto, que é o título, né? O segundo eixo, que é do texto, do tema e da compreensão da proposta, eu preciso, em primeiro momento, averiguar se essa segmentação, se essa abordagem do texto está fiel à proposta. E aqui me parece que sim, a proposta está pedindo que ele se manifeste e ela está atendendo. Então, variando, o professor poderia dar de ótimo ou bom, né? Dependendo do seu alunado. Nós temos também a defesa do ponto de vista. Está bastante clara, ela está organizada com a presença de ideias que estão presentes nos textos. E os argumentos estão construídos com relevância, são convincentes, eles sustentam o projeto de dizer. E aí também eu dou aquela conceituação de ótimo a insuficiente. E a conclusão do texto? O texto fecha de acordo com os argumentos com que foi desenvolvido esse texto? E assim eu tenho dois pontos principais que já estariam trabalhados. O terceiro aspecto, que é o terceiro eixo, que é o da coesão textual, eu vejo como é que está construído o texto, encaro aqui os sinônimos, os hiperônimos, as repetições não apenas como um aspecto negativo, mas como um aspecto que às vezes é para demarcar o projeto de dizer. Os pronomes e as elipses estão bem empregados? A coesão sequencial está satisfatoriamente atendida? E a pontuação entra aqui na coesão, né? E, por fim, o quarto eixo, que é o da modalidade formal da língua portuguesa, não por acaso, se encontra em último lugar, com que o professor corrige os textos, a mão dele não pese tanto, e ele possa investir mais no aprimoramento do uso intencional dos elementos da língua, e que ele possa investir com mais adequação a forma de dizer desse estudante para que ele de fato obtenha o efeito de sentido pretendido. Essa perspectiva nos mostra que é possível investir na utilização da língua de uma forma mais satisfatória para que o menino obtenha sucesso sempre que usar a língua em situações de interação comunicativa. E assim, ficamos por aqui. Agradeço. Um grande abraço.